Hoje nós estamos com os nossos convidados, Dr. Felipe Tuon, Érica Medeiros e João Paulo Teles, para estarmos discutindo a respeito de um assunto de grande relevância, né? Afinal, com o Covid-19, né, e as co-infecções por micro-organismos multiresistentes no ambiente hospitalar, que podem acabar acometendo esses pacientes, se tornou de grande relevância no diagnóstico clínico laboratorial e também para o tratamento desses pacientes. Apresento vocês, então, os nossos convidados desse webinar dessa tarde. A Érica é a nossa colaboradora da LaborClean, assessora técnica em inovação, é biomédica, especialista em microbiologia pela Universidade Federal do Paraná e gestão e auditoria em saúde pela Uninter. O Dr. João Teles é infectologista formado pelo Instituto de Infectologia em Emílio Ribas, São Paulo. Iniciou a sua atuação em Antimicrobial Stewardship em 2018 e integra o grupo de uso racional de antimicrobianos do Hospital Universitário Cajuru, PUC, Paraná, e Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Paraná. E o nosso convidado e palestrante, Dr. Felipe Tuon, é um cientista e líder nas áreas de microbiologia e doenças infecciosas na saúde pública. Ele obteve o título de doutor em doenças infecciosas e medicina tropical pela Universidade de São Paulo, USP, em 2011. Desde 2008, ele trabalha com Antimicrobial Stewardship. Atualmente, é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, e em 2014 tornou-se pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, CNPq. Em 2017, ele criou o Laboratório de Doenças Infecciosas Emergentes LEID. Ele é autor de mais de 180 artigos científicos, 15 capítulos de livro e editou 3 livros também. Né? Então, eu passo a palavra a você, doutor Felipe, para estar aí nos falando a respeito do tema do nosso webinar, né? Que é relacionado aí ao diagnóstico laboratorial dos micro-organismos multiresistentes. Muito obrigado pelo aceite do convite. Muito obrigado, Lucas, pelas apresentações. Obrigado, Érica e Lucas, pela oportunidade desse webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo ao nosso evento. E é um agradecimento especial à LaborClean pela oportunidade, né, de fazer esse programa de educação continuada, assim como também todo o apoio que a LaborClean também tem feito, né, para a pesquisa, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né, colaborado com alguns projetos de iniciativa do investigador, que eu acho que é um papel importante, né, das empresas atualmente. Tá? Então, eu vou falar sobre Diagnostic Stewardship, que é um conceito que, se nós fizermos um breve interrogatório com as pessoas, eu acredito que seja um conceito, né, que poucas pessoas têm, né, na sua rotina, tá? Antes, então, de falar sobre as questões de diagnósticos dos micro-organismos multiresistentes, tá? É importante nós definirmos a multiresistência, né? É um termo que é usado muito no dia a dia, né? Tem uma bactéria multiresistente, é multiresistente, mas é importante vocês saberem que, primeiro, toda bactéria vai ter algum grau de resistência a algum tipo de antimicrobiano, então isso tem que ficar claro, né? Existe a resistência natural. E a definição de multiresistência, de resistência estendida e resistência total, né? O que a gente chama de panresistência, ela está muito bem definida, né, nesse artigo que foi publicado pela Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, onde define exatamente o que é a multiresistência, o que é resistência estendida, o que é a panresistência para cada tipo de micro-organismo, porque não dá para botar todos no mesmo saco e usar a mesma classificação. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, que tem as tabelas explicando para cada bactéria, para cada grupo de antimicrobiano, como definir a multiresistência, tá? E aqui eu queria trazer rapidamente para vocês, né, um panorama da resistência que nós temos aqui no município de Curitiba. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui são os diferentes sítios, né, mas o Staphylococcus aureus, em geral, metade, né, dos nossos Staphylococcus aureus são resistentes à oxacilina, né, são MRSA. O Acinetobacter, que eu acredito que seja a bactéria que está mais na moda, né, do que em todos os tempos, com a nossa pandemia pelo SARS-CoV-2, nós tivemos realmente uma pandemia,
concomitante aí com o vírus, né, dentro dos hospitais, é uma das principais causas, os agentes etiológicos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Esses aqui são os dados, né, anteriores, mostrando aí quase que 70%, 80% de resistência aos carbapenêmicos do Acinetobacter baumannii, mas eu garanto que, se nós perguntarmos para cada um de vocês, no hospital que vocês trabalham, qual que é a sensibilidade a carbapenêmicos, a maioria das pessoas vai dizer que é próxima de zero. E eu chamo muito a atenção de que nós temos vários isolados resistentes à polimixina e colistina. Então, lanço uma nova pergunta, né? Todos os hospitais estão testando polimixina, né, e colistina, fazendo a concentração mínima inibitória, né, porque a gente pode estar tendo falha terapêutica por resistência. E a Pseudomonas, que embora geralmente entre aí na discussão dos micro-organismos multiresistentes, pelo menos na nossa epidemiologia, não é uma bactéria que tem trazido tanta preocupação como o Acinetobacter e, obviamente, as enterobactérias, cujo perfil de multiresistência ultrapassa aí os 50%, e um percentual não desprezível, né, de resistência à polimixina. Inclusive, esse aqui, o percentual de resistência, né, esse que está em roxinho, a polimixina, de todas as enterobactérias. Mas se nós pegarmos as Klebsielas, que são produtoras de carbapenemase, a gente pode encontrar aí no estado do Paraná, no último levantamento que nós fizemos, um percentual em torno de 50% de resistência à polimixina. Então, hoje em dia, é crucial você testar a suscetibilidade às polimixinas. E agora, trazendo o conceito do Diagnostic Stewardship, tá? Essa aqui é uma frase que define, né, o Diagnostic Stewardship, que foi um conceito lançado pela Organização Mundial de Saúde alguns anos atrás, em concomitância com todo aquele trabalho que nós fazemos do Antimicrobial Stewardship. Então, tem os mesmos conceitos, porém, o Diagnostic Stewardship, né, é um conjunto de orientações e intervenções que são coordenadas para melhorar o uso apropriado dos métodos diagnósticos dentro da microbiologia para orientar as decisões terapêuticas, porque o paciente, afinal de contas, é o produto aí final, né, de todas essas condutas, tanto do uso racional de antimicrobianos, quanto do uso racional dos testes microbiológicos. E nesses gráficos que eu vou mostrar para vocês, tá, aqui existem alguns conceitos, né, e algumas inferências que nós temos que fazer, como, por exemplo, né, a questão da coleta do material, como reportar esse resultado, como testar, como avaliar a epidemiologia, né? E avaliando a epidemiologia, a gente pode construir guidelines de tratamento empírico e de tratamento direcionado pelo resultado da cultura para cada hospital, porque cada hospital vai ter o seu perfil de resistência dos micro-organismos. E o objetivo do Diagnostic Stewardship, né, é pegar esses dados, esses compilados de testes de sensibilidade, assim como também epidemiologia das bactérias, para que a gente possa direcionar o tratamento da melhor forma para os nossos pacientes. E o Diagnostic Stewardship, ele começa lá no momento em que o clínico está atendendo esse paciente, né? Então a pergunta é, esse paciente tem infecção? Porque o que acaba acontecendo, né? Ele acaba coletando um monte de exames laboratoriais, um monte de cultura, e às vezes o paciente nem tem infecção. Ele colhe uma cultura de um sítio que não é sugestivo de infecção. E o laboratório vai processar esse material, vai lançar um resultado, e aí vem duas questões, né? O médico olha para aquele resultado e fala, vou tratar. E a segunda é ele pensa nesse resultado e fala, mas será que isso aqui é uma infecção? Será que eu vou tratar? Então, é importante, né, dentro do Diagnostic Stewardship, que a equipe seja treinada para alinhamento. Aqui é uma questão muito importante, nessa tabelinha verde, não precisem lê-la, né, mas eu trouxe essa informação, que no momento em que é feita uma coleta de um material microbiológico, é fundamental que esse material seja imediatamente levado ao laboratório de microbiologia. Ele não pode ficar lá no centro cirúrgico, esperando o final do dia para levar todos os materiais. Esse material tem uma validade para que o teste microbiológico seja eficiente. E é por isso que todo hospital tem que ter um procedimento operacional padrão, né, tanto de coleta quanto de transporte do material e, obviamente, todas as características de como transportar, como acondicionar, qual a temperatura ideal para armazenar até que chegue ao laboratório de microbiologia. Tá? Então, quando a gente fala também, agora, no momento que o material chega no laboratório,
é importante que o laboratório também tenha um POP relacionado ao processamento dessa amostra. Para cada tipo de amostra vai ter um tipo de preparo, mas isso começa desde a identificação, né? O momento em que você analisa aquela amostra e fala, isso aqui não está dentro do nosso POP, isso aqui está fora do protocolo. A capacidade do laboratório rejeitar a amostra, né? Assim como também pode definir com o grupo de Antimicrobial Stewardship uma amostra que ele vai, né, uma cultura de urina de um paciente que não tem leucocitúria e que não é gestante imunossuprimido, descartar essa amostra. Isso pode ser coordenado, né, com o time de Diagnostic Stewardship para definir essas questões. Estou dando alguns exemplos. E a partir do momento em que essa amostra é processada dentro do laboratório de microbiologia, uma questão fundamental é o report, né, a liberação dos resultados, e não simplesmente o resultado lá no final, quando está tudo pronto, mas uma liberação de resultados progressiva, desde o resultado da bacterioscopia, começou a crescer, qual micro-organismo, né, é um gram positivo, é um gram negativo, quais são as características, né, desse micro-organismo que pode sugerir uma bactéria ou outra. Se eu vou fazer os testes de suscetibilidade, né, eu já não posso ir lançando alguns resultados preliminares, por exemplo, poxa, ficou indefinido o resultado de um antibiograma, eu não preciso esperar repetir esse exame para daí depois de mais um dia soltar o resultado, né? Tudo isso aí deve ser conversado dentro do hospital, do laboratório, de como reportar cada um desses resultados e, obviamente, sempre com controle de qualidade interno e externo, né? Lembrar que a identificação antimicrobiana e os testes de suscetibilidades, nós avançamos muito, né, nos últimos anos. Hoje o teste padrão ouro para a identificação é a metodologia do MALDI-TOF. Hoje também a questão de identificação, quando nós não temos o MALDI-TOF, os métodos automatizados, sejam eles qualquer um, né, são um padrão dentro dos hospitais, e assim como os testes de suscetibilidade, né, seja pelo método automatizado ou o método mais antigo, tradicional, metodologia de Kirby-Bauer, por disco de difusão, a gente usa muito ainda dentro do laboratório, né, seja como rotina, ou quando os métodos automatizados, eles não nos fornecem as informações necessárias. Por exemplo, eu quero testar um antibiótico que não tem no cartão, seja lá do Vitek, do Walkway, do Fênix, e eu quero aquele teste. Então, eu posso incluir, né, numa rotina, por exemplo, um antibiótico específico, né, pelo método da difusão de disco. E agora, avançando um pouco em relação à identificação de patógenos, nós estamos entrando numa era de biologia molecular. Eu sei que essa era já faz aí uns 20 anos que ela está presente, mas ela está cada vez mais incorporada dentro do laboratório de rotina, né? Então, hoje nós temos os métodos rápidos por biologia molecular, como o Univero, o FilmArray, onde em algumas horas a gente já tem um resultado através de uma amostra clínica, colocar no equipamento, né, em algumas horas eu já tenho o resultado de identificação de patógeno. E nós estamos agora caminhando para o momento da metagenômica, onde, a partir de uma amostra clínica qualquer, eu vou poder encontrar qualquer micro-organismo que esteja naquele material, definir em quantidade, assim como também numa amostra clínica que eu coletar, ali eu já posso avaliar como é que está a expressão, né, de proteínas do meu paciente e até mesmo poder, naquele material que eu coletei, saber se ali é um material de colonização ou de infecção. Vou poder até saber, na metagenômica, naquela amostra que eu coletei para a cultura, se é um paciente mais grave, se ele vai evoluir para disfunção orgânica. Então, eu acredito que esse vai ser o nosso futuro, né? E esse futuro ele está chegando. Nós já temos aí alguns hospitais fora do Brasil que estão utilizando a metagenômica como uma rotina, né, dentro do laboratório de microbiologia. Eu gosto muito dessa figura porque ela ilustra, né, como que a gente pode definir dentro de cada hospital, de cada laboratório, um tempo aproximado de liberação de um resultado. Você imagina que a gente colhe uma amostra clínica, né, a gente sabe que esse material precisa ser incubado para que as bactérias cresçam, tenham ali o desenvolvimento das colônias. A partir desse momento, o que eu tenho no meu laboratório? Eu tenho biologia molecular, um teste rápido, que em 1 hora eu posso ter o resultado desse patógeno. Eu tenho MALDI-TOF, né, onde ali, a questão de alguns minutos, eu já vou ter identificação desse patógeno. Não, eu tenho um método automatizado, que não é o MALDI-TOF, então eu sei que eu talvez demore ali 6, 8 ou 24 horas para ter identificação. E se eu não tenho esses equipamentos, né, aí nós vamos para uma metodologia mais convencional, né, o teste de sensibilidade por difusão de disco
convencional, e aí eu tenho que ter isso dentro do meu Diagnostic Stewardship, né, qual que é o tempo médio de liberação, para que eu evite problemas, seja de interpretação, seja da equipe de Antimicrobial Stewardship, e para os clínicos também, evitar, né, por exemplo, de ficar reclamando, poxa, esse resultado demorou, né, esse resultado demora muito no meu hospital. Então, toda essa sequência de informações, ela é fundamental. E é importante, né, eu já comentei, essa questão da liberação dos resultados, né, para que os médicos tenham a capacidade de, o quanto antes, poder fazer a definição de qual é o melhor antibiótico para dar para o nosso paciente. Tá? Então, imaginem que, a partir do momento que eu tenho tudo isso bem estabelecido, eu trago para vocês também um conceito que nós chamamos de antibiograma cumulativo. Tá? Esse aqui também já é um conceito, né, do CLSI, eu acho que todos vocês conhecem, né, o Clinical Laboratory Standard Institution, que ele mesmo que define os valores de corte, né, também como fazer uma MIC, e ele tem um documento também, né, que define como montar um antibiograma cumulativo. O que é um antibiograma cumulativo? Nada mais é do que eu pegar todas as culturas do meu laboratório, né, e a partir desses resultados definir quais são os melhores esquemas empíricos de antibiótico para o meu paciente, seja empiricamente no momento em que eu não tenho nenhuma cultura, seja a partir do momento em que eu tenho um foco de infecção, por exemplo, para uma determinada infecção, um tipo de infecção urinária, uma pielonefrite. Qual que é o melhor esquema empírico? Baseado no meu histórico de antibiograma. Saiu lá o resultado, é uma pielo e é um bacilo gram-negativo. Agora, a partir de grãos negativos, qual que é o melhor esquema de antibiótico? Identificou a espécie, qual que é o melhor esquema de antibiótico? E depois que eu tenho o antibiograma, dentro daqueles resultados que eu tenha mais de uma opção, qual que é a melhor opção para o meu paciente? E aí já não é do antibiograma cumulativo, é do time, né, de Antimicrobial Stewardship. Então, todo esse processo, esse fluxograma, ele tem que estar muito bem estruturado para que o paciente possa receber o melhor tratamento. Tá? E quando a gente fala em tratamento, a gente tem que pensar, né, em quão rápido nós temos que avançar no diagnóstico, né, das bactérias multiresistentes e entender também a questão dos mecanismos de resistência, porque eles são importantes para a vigilância dentro do hospital, sejam para tomar condutas como isolamento dos pacientes, medidas de descolonização, mudanças de protocolos de antimicrobianos, tá? E tudo isso ele é muito importante para que a gente possa definir condutas tanto terapêuticas como preventivas dentro do hospital. Tá? E aqui eu vou apresentar para vocês, né, algumas figuras que elas colocam que dentro de um laboratório sem muitos recursos, você pode ter métodos fenotípicos de triagem, tá, para definir qual que é o, vamos dizer assim, o mecanismo de resistência mais provável, né, que esteja naquele micro-organismo, para que eu possa agilizar isso para o meu time de vigilância epidemiológica e algumas medidas possam ser tomadas. E dentro do Antimicrobial Stewardship, baseando nesses mecanismos, eu posso também definir mudanças no meu esquema terapêutico para aquele paciente. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que trabalhar com métodos fenotípicos de disco de sinergismo, como ácido feniborônico, associar o ácido borônico com cloxaxilina, porque aí eu posso separar, né, uma carbapenemase de uma hiperexpressão de AMP-C associada à perda de porina. Então eu vou usar o EDTA para detectar metalo-beta-lactamase. E um teste que eu acho muito interessante, né, que quando nenhum desses testes dão positivos, né, nem o feniborônico, nem o EDTA, fazer o teste da temocilina, porque ela vai me dizer se de repente é uma OXA48, que dependendo do lugar do Brasil, ela não é muito frequente, ou se nada mais é do que uma SBL com perda de porina. Então eu não vou ter carbapenemase. E é um paciente que de repente não vale a pena eu fazer isolamento de contato. Então esses fluxogramas eles são muito importantes, é importante que o laboratório tenha conhecimento. Tá? Então aqui só para ilustrar, né, os testes fenotípicos para a identificação, né, das classes de carbapenemase, tá? Então aqui são os métodos de discos combinados, então aqui o teste com a temocilina, tá? Tudo isso tem muito bem claro no documento do EUCAST, né, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease, tá? Eles têm um documento lá de 2017 definindo muito bem o papel de cada um desses testes dentro da rotina de um laboratório, que eu acho que é essencial. Tá? Aqui eu apresento também para vocês um outro método que ajuda na identificação ou não, a presença ou não
de carbapenemase. Então, quando eu tenho uma bactéria que está o antibiograma resistente a meropenem, imipenem, enfim, eu devo definir se aquilo ali é produção de carbapenemase ou se é um outro mecanismo, como bomba de refluxo, perda de purina. E aí, um dos testes, né, que foi muito difundido há uns anos atrás, né, era o teste de identificação por hidrólise dos carbapenêmicos, né, então, o NP-carba, enfim. O problema é que alguns desses métodos você tem que estar muito atento se, no momento que você pega a colônia para colocar no tubinho, para fazer o teste fenotípico, se você pode utilizar aquele meio de cultura. Então, por exemplo, esse teste, né, do NP-carba, você não pode usar uma colônia, né, a partir de uma conque, quer dizer, não é que você não pode, mas há possibilidade de dar algum erro no teste. Então, você pegar um gram-negativo que não esteja numa conque, aí você já tem uma dificuldade de utilização desse teste, tá? Quando a gente fala em beta-lactamases de espectro estendido, né, são aquelas bactérias, bacilos gram-negativos, resistentes a cefalosporinas de terceira e quarta geração, também é interessante, né, você definir a presença ou não de ISBL. Então, quando você tem, por exemplo, a resistência a uma cefalosporina de terceira e ou de quarta geração, fazer o teste fenotípico para ISBL também pode ajudar em algumas decisões dentro do hospital, seja de isolamento dos pacientes e seja também em relação à definição de tratamento. Então, nós temos aí os testes fenotípicos, tá? Seja por disco combinado ou seja por fita de gradiente, são algumas possibilidades que dentro do laboratório, na minha opinião, esses testes são fundamentais para ajudar o time de antimicrobial stewardship, tá? E eu trago para vocês também, né, já que a gente está falando aqui em diagnóstico de multiresistência, eu alerto vocês com a nossa pandemia de Acinetobacter, a necessidade de fazer o teste de sensibilidade à polimixina. Tá? Então, hospitais que têm uma alta incidência de Acinetobacter e de KPC, né, nós temos que testar a polimixina, porque a resistência é alta para as enterobactérias e para a Acinetobacter ela está aumentando. Tá? Então, do que adianta, né, eu ter a polimixina, a gente sabe que faltou polimixina em muitos hospitais, né, eu ter o antibiótico e eu usá-lo e ele não estar funcionando. Então, é fundamental que você teste, tá? Fazer a MIC, a concentração inibitória mínima para a polimixina, e o mesmo para a vancomicina, tá? Os métodos automatizados, eles geralmente têm o valor da MIC, tá? Mas você pode também fazer quando você não tem, né, o método automatizado, aí você pode usar um kit para fazer a definição da concentração inibitória mínima. E um outro micro-organismo que eu acho que é importante a gente sempre estar atento dentro do laboratório é quando há a identificação do Streptococcus pneumoniae, tá? Porque muitos métodos acabam não testando a penicilina e é importante que seja feita a triagem, tá, de resistência à penicilina, porque isso vai mudar a nossa conduta terapêutica. A gente sabe que penicilina é um diagnóstico de escolha para Streptococcus pneumoniae, mas nem sempre ela pode ser utilizada quando a gente tem um grau de resistência. Então, um teste muito simples, né, que é o disco de oxacilina de 1 micrograma, ele pode ser aplicado em 24 horas, você já tem, né, pelo menos ali uma definição, né, uma triagem em relação à resistência à penicilina. Tá? E aqui eu queria trazer para vocês, né, o que a gente chama de atalhos, né, são shortcuts, que eu acho que é uma questão que muito interessante para ser incluída em cada laboratório, conforme as perspectivas que o time de uso racional de antimicrobianos tem em relação aos testes rápidos. E não simplesmente teste rápido, como, por exemplo, eu comentei, o FilmArray, né, o Univero, que sai um resultado por biologia molecular, extração, amplificação, e faz até mesmo quantificação de DNA para definir ali uma quantidade de bactérias, separar a colonização de infecção. Mas eu estou falando de point of care, né, que são aqueles testes realmente rápidos, que em 10, 15, 20 minutos já te dão um perfil, né, de resistência ou também uma identificação de uma carbapenemase, né, praticamente ali em tempo real, tá? Muito antes de que qualquer teste de biologia molecular. Então, esses atalhos são muito interessantes e eu vou mostrar depois para vocês alguns casos clínicos onde, se nós tivéssemos esse tipo de método, tá, isso poderia mudar a vida do paciente e reduzir custos dentro de um hospital. Tá? Então, dentro dos atalhos, né, um deles são os testes que utilizam através de fita, tá,
você pode, então, tirar, a partir do momento que tem o desenvolvimento da colônia, você vê que é um bacilo gram-negativo, né? Você fazendo um desses testes, você pode, né, simplesmente pegando essa colônia, fazendo uma extração que já vem junto com os kits, né? Então tem o teste resist, tem o NG-test, né? Você faz ali num tubo, vortexiza e coloca, né, o material no chipzinho, vamos dizer assim, né? Esse líquido ele vai subir, tá? E ele pode, né, se tiver ali a presença de uma carbapenemase, ele vai fazer a detecção muito antes até do que um teste de sensibilidade, tá? Então vejam uma vantagem num tipo de teste como esse, né, você poder ter a definição do mecanismo de resistência antes mesmo do antibiograma, porque isso já pode te definir, primeiro, conduta de tratamento, né, e também conduta em relação ao isolamento desses pacientes de uma forma mais precoce e evitar a disseminação de bactérias multiresistentes, tá? Nós temos também testes por PCR, também, só que os testes de PCR, os mais rápidos que nós temos no mercado, né, eles aí, geralmente, de 1 a 2 horas para a gente ter o resultado e ter um pouquinho mais de complexidade e necessitam de equipamentos adicionais, então você tem que alugar o equipamento ou comprar o equipamento, fazer um comodato, e o custo aumenta de uma forma bem considerável, tá? E, por exemplo, o NG-test, você pode, inclusive, fazer direto do frasco de hemocultura, tá? Através de um kit de preparo, fazer o teste de detecção. Então, imagine que tem uma hemocultura positiva para um bacilo gram-negativo, né? Você já pode verificar ali a possibilidade da presença do mecanismo de resistência. E uma outra, vamos dizer assim, alternativa, um shortcut, né? Um atalho aí para o seu laboratório de agilizar a identificação de possível resistência. Aqui a gente não avalia mecanismo, né, mas a gente avalia de uma forma fenotípica a possibilidade de resistência, são os meios cromogênicos, né? Eles já são bem utilizados dentro dos laboratórios, mas vale a pena lembrar que a gente pode utilizar o meio cromogênico não só, né, com o objetivo de fazer suave de vigilância, mas também dentro de uma rotina, né, quando você tem alguma dificuldade. Então, a gente tem meio cromogênico para identificação de enterococos resistente à vancomicina, nós temos meio cromogênico para identificação, né, de enterobactérias produtoras de carbapenemase do tipo KPC, nós temos meio cromogênico para ISBL, tá? E nós temos também método cromogênico para o MRSA, tá? Então, isso facilita muito dentro do laboratório e para a equipe de antimicrobial stewardship definir tratamento, né, e também em relação a isolamento desses pacientes. Olá. Vou precisar de sua ajuda aqui para esse caso. Pode falar. Então, esse aqui é o caso do dia, né? O caso de todo dia, na realidade, né? Vamos lá, então, esse aqui é um paciente de 34 anos, internado na UTI por uma insuficiência respiratória aguda por Covid-19. Já viu algum caso como esse ou não? Alguns. E aí, né, eu nem vou comentar o que ele estava usando, né, mas aí no 5º dia, vamos imaginar que ele não estava do jeito que a gente geralmente cuida desses pacientes, mas no 5º dia de ventilação mecânica, começou a apresentar febre, piorou a secreção pelo tubo orotraqueal, evoluiu com instabilidade hemodinâmica, e a radiografia de tórax tinha lá consolidações múltiplas, e era bem pior do que a radiografia de entrada, né, que só tinha imagens ali, ou pacificações que pareciam ser compatíveis com SARS-CoV-2, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui o cronograma, tá? Então, D0, a equipe começou levofloxacino para tratar uma possível pneumonia hospitalar de início precoce, aí estava menos de 5 dias internado, tá? E 24 horas depois o laboratório solta o resultado para nós, né? Tem lá crescimento de BGN e CGP, bacilo gram-negativo e cox gram-positivos. E aí, João, a equipe lá resolveu manter levo. O que você acha? Eu acho que se a equipe estiver bem embasada em cima, por exemplo, da ferramenta de antibiograma cumulativo, né? A partir desse momento, se nós tivermos um bom perfil de susceptibilidade para BGN e para CGP, para levofloxacina, não via justificativa para
escalonar nesse momento se não tivesse uma piora clínica com sulfa, uma pontuação pelo menos mais que 2 ou 4 pontos do que o paciente já tinha antes, né? Perfeito. Então, a gente tem que ter, né, o Diagnostic Stereotype, o Antimicrobial Stereotype. Comentar aqui, parece que a conversa é rápida, né? Já tem ali o resultado prévio e, né, eu tenho que saber como é que é o meu perfil de pneumonia precoce na UTI, né? Será que eu já preciso botar lá, né, um amplo espectro? O problema é que daí o que acaba acontecendo, né? Para identificação, quando a gente tem... E aqui uma coisa que os médicos muitas vezes não entendem, né? Que eles falam assim, putz, mas já deu mais de 24 horas e ainda não sabe qual que é o micro-organismo, né? Só que cresceu naquele meio de cultura, né? Vários micro-organismos ali, juntou BGN com CGP. E se ela pegar uma colônia que não esteja bem isolada, identificada, né, e colocar no equipamento, né, ou for fazer um teste bioquímico que seja, e mesmo o teste de suscetibilidade, você pode ter contaminação e vai ter que fazer todo o processo de novo, né, e não vai ter o resultado. Então, muitas vezes, precisa fazer um reisolamento, né? Só que o paciente teve piora clínica. E aí o médico intensivista, ele trocou, né, porque piorou, obviamente, eu acho que eu também trocaria, né, com esse BGN, CGP, e ele aumentou o espectro, né, começou meropenem e vancomicina. E eu já vou adiantar, João, no dia seguinte, né, aí já tinha identificação da espécie, mas nós não tínhamos ainda o antibiograma, tá? Tinha lá um Acinetobacter e um S. aureus. E aí, o que você faria, João? Eu acho que logicamente a gente sempre fala que depende da realidade do hospital, e essa frase não tem como fugir dela, mas se a gente tivesse, por exemplo, sabendo da taxa de resistência dos acinetos, por exemplo, sei lá, por Oxa 48, alguma coisa assim, a gente sabia que ele era, na verdade, Carba-R, o Mero já estava caindo fora aí, né? Ele não entraria com uma opção terapêutica. O problema é, como você mesmo colocou ali, tiveram que esperar mais pelo menos 24 horas para o TSA, né? Para aguardar. Sim. Então, acho que talvez se tivesse alguma outra ferramenta laboratorial, por exemplo, o NG Test, talvez, né? Logo lá nas primeiras 24 horas de crescimento, quem sabe desse para aplicar ele, pelo menos a gente já conseguisse detectar se tinha presença de carbapenemase ou não, para que quando saísse o acineto, você conseguisse raciocinar. Será que eu vou ter que ir para polimixina, talvez, ou não depois? Uhum. E lá no hospital que você trabalha, qual que é o esquema empírico para uma PAV aí que tem um BGN, tem um CGP? Se a gente estiver falando em UTIs COVID, né, uhum. a polimixina ela acaba entrando como uma ferramenta importante para esses acinetos. Uhum. Mas nem sempre a gente na cultura consegue identificar, isso daqui é um provável acineto, né? Então acaba muitas vezes fazendo um esquema de vanco e genta inicialmente, e deixando a polimixina só se tiver aí um asterisco ali dizendo assim, olha, isso aqui é de fato um provável acineto, e aí empiricamente acaba entrando a polimixina. Perfeito. Então, vanco e genta seria um esquema empírico, né, sem saber que é o acineto. Tá aqui o resultado do antibiograma, tá? Então, era um Staphylo aureus. Então, se a gente olhar aqui na primeira coluna, tá? Então, sensível aqui a genta, tá? Então, aqui a genta seria uma opção terapêutica. Não vou criticar aqui genta em pneumonia por Staphylo aureus, a gente sabe que funciona, tá? Sensível a sulfa, também é uma opção terapêutica, e sensível a vanco com uma MIC de 1, tá? E o nosso Acinetobacter, né? Sensível a aminoglicosídeos, tá? Esse circulado aqui é legal, né? Isso aqui já veio assim, né? Opa, 2 opções terapêuticas aqui, né? Sensível a amicacina, sensível a genta, intermediária a Ampicillobactam, mas resistentes, né, a todas as cefalosporinas e também, obviamente, o perfil que nós temos resistente ao meropenem, então resistência aos carbapenêmicos. E aí, obviamente que, se você quer usar polimixina, a minha pergunta é, onde é que está a MIC de polimixina aqui, né? Então, teria que fazer um teste adicional, né, para fazer a sensibilidade à polimixina, à colistina, tá? Para que a gente possa, com segurança, utilizar a polimixina. Você usaria aqui um aminoglicosídeo, João, para tratar esse Acinetobacter? Olha, eu acho que a questão do aminoglicosídeo aí, talvez,
se a gente for pensar, por exemplo, na amicacina, ali, a mica D16, se a gente pensar no pico que precisa fazer de 8 a 10 vezes acima da mica do patógeno, então precisaria em torno de uns 160, 120 a 160 de pico de aminoglicosídeo. Eu não vou conseguir um pico de amicacina desse nesse paciente, né? E a gentamicina, para eu conseguir um pico de 40 também fica difícil, porque normalmente uma dose de genta de 10 miligramas por quilo do paciente, que já é o dobro do que a bula acaba recomendando, né? Eu atinjo aí em torno de 20 de pico se o paciente estiver crítico, né? Então, a depender do estado de droga vasoativa e vasodilatação, principalmente, que o paciente apresenta aí com alto volume de distribuição, acho o aminoglicosídeo um tanto arriscado, principalmente se o paciente está altamente vasodilatado com alto volume de distribuição. Então é isso que a gente também tem que racionalizar. Daí é uma coisa já para o antimicrobial stewardship, né? Entender se, mesmo sendo S, eu posso usar. E eu sempre trago o conceito reverso. Mesmo sendo R, eu posso usar. Então, nesses casos ali, por exemplo, Ampicillobactam intermediário de 16. Se eu acredito nessa MIC, né, eu posso alcançar esse alvo terapêutico, né? Então, de repente, pode ser até uma opção mais segura do que um S, tá? Obviamente que isso aqui é um tratamento bem individualizado, tá? Mas é uma possibilidade. A gente consegue chegar em 16 de Ampicillobactam com altas doses, né? Mas aqui, obviamente, que eu acho que a maioria das pessoas usariam a polimixina, tá? Então, o que eu queria trazer de importância aqui para vocês é que 5 dias de antibiótico terapia incorreta nesse paciente, tá? Então, aqui eu coloquei, né? Se nós tivéssemos um cromo-agar, por exemplo, poxa, eu podia fazer o cromo ali e já ver que é um MRSA. Eu poderia fazer um cromo-agar de KPC, por exemplo, e já, antes mesmo de saber se fosse uma enterobactéria, se é produtora de carbapenemase, pelo menos do tipo KPC, que é a das enterobactérias é o mais frequente, já o que não é uma verdade para os nossos não fermentadores, tá? Ou você poderia usar o CarbNG também, o Resist, enfim, um método rápido para fazer essa identificação. E esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é um artigo que a gente publicou, gente, em 2012, tá? Vai fazer 10 anos atrás. Essa aqui é a curva de sobrevida de pacientes com infecção por Acinetobacter resistente ao carbapenêmico quando ele tem o tratamento correto e aqui, em pontilhado, quando ele recebe o antibiótico errado. Vejam a linha que eu pus aqui, ó, desse caso clínico, é o D5. Olha a diferença de sobrevida, tá, de um paciente que recebe o tratamento certo para o tratamento errado. Portanto, 5 dias é muito tratamento. Eu tenho que puxar essa setinha aqui, ó, no máximo 48 horas eu tenho que estar com o antibiótico correto. Senão a minha mortalidade cai de uma forma muito significativa. Tá? Agora eu vou trazer o caso do dia 2, tá? Esse aqui é um paciente de 65 anos, está internado na UTI por uma insuficiência respiratória aguda devido ao Covid-19. Essa história é Ctrl-C, Ctrl-V, né, no hospital todo dia, tá? E aí, agora não era no 5º, já era no 7º dia de ventilação mecânica, né? Aumento de secreção, choque com disfunção renal, e piora radiográfica compatível o quadro clínico com uma pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? O paciente estava então entubado com ventilação mecânica, com 7 dias de UTI. Né? Aqui o laboratório, né, recebeu a amostra em D0. Aqui foi o contrário do outro caso, João. O médico ficou assustado com aquele caso que errou o antibiótico, tá? E ele falou que ia prescrever para todo mundo polimixina e vanco a partir de agora, tá? Estou falando alguma mentira ou não? Eu sempre comento, né, na equipe que a gente acaba trabalhando no dia a dia, que muitas vezes o coeficiente emocional, né, acaba anulando muita coisa, porque não adianta a gente, por medo, prescrever o antimicrobiano e acabar elevando a nossa taxa de resistência local, e aí o próximo paciente que internar, que de repente ele tiver uma infecção relacionada à assistência da saúde, ele vai estar fadado a ter uma infecção resistente, consequente do medo do médico assistente inicialmente, né? Uhum.
E outra coisa, estava insuficiência renal, aí você põe polimixina e vancomicina, aí você vai aumentar a mortalidade do paciente, né? Então tem que ter esse, vamos dizer assim... Mais um diurético ainda, quem sabe? Aí vai rir para o espaço, né? E aí o laboratório mandou o resultado, né? Crescimento de bacilo gram-negativo. Aí o intensivista, muito habilmente, tirou a vancomicina. Foi uma conduta bem correta. E no dia seguinte, foi material encaminhado para teste de suscetibilidade e identificação. E aqui está o resultado da nossa secreção traqueal, tá? Que veio uma E. coli sensível à amicacina, um MIC baixo, aí menor que 2, sensível ao ácido clavulânico, e olhando já essa sensibilidade ao ácido clavulânico, eu pulo direto lá para cefepima e para uma cefalosporina de terceira geração, que nem saiu nesse antibiograma aqui, porque era produtora de beta-lactamase de espectro estendido, tá? Então era aí uma ISBL, tá? Por ser sensível a cefepima, eu já chuto que deve ser uma TEM, uma SHV, que não deve ser uma CTXM, tá? Chuto, né? E sensível a carbapenêmico, a sulfa, né? E aí, João, o que você... Diante disso, o que você escolheria de tratamento para esse paciente? Está em insuficiência renal? Eu acho que, primeiro, focando na parte de susceptibilidade das MICs, né, pensando em PKPD, a MIC da MICA é bem plausível da gente atingir. Talvez uma das coisas que a gente precisa pesar aí é a insuficiência renal desse paciente, se é dialítico, se não é dialítico, se está melhorando, se está piorando essa insuficiência renal, para ver se tem espaço para o aminoglicosídeo aí. Cefepime, sem dúvida nenhuma, seria uma boa opção, só tomar cuidado se o paciente, quem sabe, ele já é um paciente idoso, né? Paciente idoso com insuficiência renal, talvez diminua o grau o limiar, né, de convulsão desse paciente. O Bactrim também seria, sempre pensando em poupar um pouquinho o carbapenêmico quando você consegue, né? Essa é a discussão que eu tô seguindo, pelo menos aqui. O Bactrim seria uma boa opção, mas hoje em dia acabou o EV também. Então, se tivesse EV, eu acho que... Se tivesse EV, eu arriscaria um Bactrim para esse paciente. Nesse caso, eu preferencialmente, provavelmente, ia ou para cefepime ou para amicacina. Perfeito. E eu gosto sempre de trazer atenção, né, não para... O pessoal que trabalha na microbiologia entende bem disso, mas os médicos, muitas vezes, eles olham as MICs, né, e olham lá, opa, meropenem 0,25, é a menor MIC, então deve ser a melhor droga para esse paciente. E aí você tem que explicar que, né, o menor MIC não quer dizer que seja a melhor droga, né? A menor MIC é porque aquela ali é a MIC para esse antibiótico, para aquele micro-organismo. E para aquela cinética de antibiótico, né? E é um valor de corte, quer dizer, não quer dizer que o menos 20 ali do bactéria não seja melhor do que o desse meropenem. Pode ser que esse meropenem seja 0,125, né, 125, e o bactéria seja muito mais baixo, e eu vou ter uma, né, de repente, atingindo ali uma concentração alta de sulfa, é uma droga que penetra muito bem o pulmão, vai ser uma terapêutica melhor. Então, esse conceito, ele deve ser muito bem reforçado com a equipe médica. Então, isso faz parte do Diagnostic Stewardship, essa orientação. Agora, o que eu chamo a atenção aqui, ó, esse paciente, ele recebeu 4 dias, porque o teste de sensibilidade saiu no dia seguinte, né? 4 dias, e eu vou botar o termo aqui, antibiótico errado, tá? Por quê? Esse paciente tomou a pior droga do ponto de vista farmacocinética para tratar uma infecção. Então, esse paciente custou, né, R$960, porque quis usar um esquema de amplo espectro, quis não errar, tá? E se ele tivesse usado um tratamento baseado num teste rápido, ou feito um tratamento baseado no antibiograma cumulativo, ele teria gastado aqui, eu chutaria, uns R$200, R$250. Então, esse gap de 250 para 950, que dá uns R$700, eu poderia ter investido em técnicas de teste rápido. Não para essa cultura, mas seriam aqui para 2, 3, 4, 5 casos, e eu economizaria para o paciente e acertaria não só a questão de reduzir o uso de antibióticos de amplo espectro, mas talvez eu estaria dando um antibiótico de melhor qualidade para o meu paciente. Então,
aqui eu coloco, né, aqui nessas 24 horas, até esperar a identificação, até sair o antibiograma, se eu tivesse um método cromogênico, por exemplo, testar ISBL e KPC cromogênico, eu já poderia, poxa, ali é uma ISBL, né? Se é uma ISBL, eu já poderia ter trocado essa polimixina por meropenem, né? Teria economizado e poupado o rim, seria mais barato, seria uma droga mais segura do que a polimixina, né? Eu já teria economizado aí com esse paciente. E no final, né, eu teria ali com certeza já uma redução em relação a custo, tá? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagens finais aqui, né, dessa nossa discussão de caso e tudo sobre o Diagnostic Stewardship, é que os testes rápidos, eles auxiliam, né, não é nem podem, né, eles auxiliam no uso racional dos antimicrobianos, né, e quando ele for implementado num Diagnostic Stewardship, tá, vocês têm que avaliar que ele pode reduzir custos, ele vai reduzir tratamentos inadequados, tá? E eu coloco aqui como uma última mensagem que ele pode reduzir, inclusive, a resistência antimicrobiana se isso for utilizado em concomitância com menos uso de carbapenêmicos e também com a possibilidade de isolar esses pacientes de uma forma mais rápida, né? Evitando aí que demore mais 24 horas para a gente ter um resultado, tá bom? Então, deixo aqui o meu contato, tá bom? Para quem tiver interesse, e fico à disposição para as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Certo, doutor Felipe. Nós que agradecemos novamente pela sua apresentação, acho que foi muito bem explanado a respeito do assunto, né? É um assunto que está bem alta, como você mesmo comentou, né, decorrente aí do aumento do número de casos de COVID, os casos mais graves que necessitam de internamento em unidade de terapia intensiva, né, faz com que as co-infecções por bactérias muitas vezes aconteçam nesses pacientes. Então, visto isso, agora a gente abre aí para algumas perguntas, né, que foi selecionada pelo nosso time durante a live, e até mesmo caso vocês queiram fazer alguma colocação a mais ainda em relação ao assunto, a gente pode estar discutindo isso. Tá? Érica, eu posso passar a palavra para você, para trazer as perguntas para nós? Sim, Lucas, obrigada. Obrigada, doutor Felipe, pela excelente aula, né? Obrigada também, doutor João. E eu sou fã, né, do trabalho do doutor Felipe, eu acompanho muitos anos já. Stewardship também, eu acho que é o futuro da microbiologia, porque a gente que está na bancada, né, que trabalhou na bancada também, como o Lucas, a microbiologia é um desafio diário, né, tanto para quem está no laboratório, quanto para quem está à beira-leito, né, o tempo é um inimigo, né, do médico ali, e eu defendo muito a interação do infectologista com a microbiologia, né, nos hospitais, é muito importante essa interação, essa comunicação, né, o papel do farmacêutico clínico também. Hoje, como a microbiologia ela está muito complexa, né, a gente precisa da união dessas áreas para fazer um bom trabalho, e quem sai ganhando sempre é o paciente, né, com o tempo de internação e a economia também aí no hospital. Eu queria ver com vocês, né, que vocês estão atuando diretamente, vocês perceberam o aumento da resistência bacteriana desde o COVID, né, porque nós sabemos que teve aumento do uso de antimicrobiano numa tentativa de prevenção de infecções, né, não tanto falo em hospital, mas pacientes que procuram ambulatórios, existe um pacote, nele está o antimicrobiano. Então, na prática clínica, vocês perceberam esse aumento de resistência? Bom, sem sombra de dúvida, né? Então, é nítido isso, né? Teve até agora a defesa de uma aluna que eu orientei o doutorado, ela mostrou exatamente esse panorama pré, né, durante, e eu espero um dia ter pós-pandemia, né, do aumento das bactérias multiresistentes. Então, não é nenhuma impressão, né, Érica, é uma evidência que está muito clara. É que todos nós, cada nicho, cada um no seu hospital está vendo isso, né, mas ela avaliou, né, a Viviane, ela avaliou no estado, né, tudo isso, e foi nítida, né, o aumento de resistência aos carbapenêmicos, tá? E aí o grande vilão foi o Acinetobacter.
Mas as enterobactérias também a gente tem visto aumento, né, João, de resistência aos carbapenêmicos, né? De uma forma, ela fica balançando ali com a Acinetobacter, né? E acaba sendo uma outra dificuldade que a gente tem, né, no nosso dia a dia, que a gente comenta muitas vezes, o paciente está internado por Covid, o pessoal acaba dizendo, mas a mortalidade é alta por Covid, etc. Eu entendo isso daí, é claro que a gente não nega isso, mas a gente não pode ignorar que muitas vezes os pacientes acabam passando da fase inflamatória do Covid, estão se recuperando em ventilação mecânica, porque não conseguiu estubar ainda tem sequela pulmonar, e aí em cima de um pulmão já com baixa reserva e comprometida, acaba vindo uma infecção relacionada à assistência de saúde, justamente com germes multiresistentes, por exemplo, KPC ou acineto, e aí a gente acaba perdendo esse paciente pela intratabilidade clínica ou refratariedade aos tratamentos em que a gente acaba fazendo, e não para o Covid em si, né? Isso acaba sendo muito frustrante no nosso dia a dia, né? Eu acho que em diversos hospitais isso está acontecendo. E eu tenho mais 2 perguntas em relação a esse assunto, aproveitando até. Vocês notaram um aumento dos mecanismos de resistência enzimático por NDM também, além do aparecimento de Acinetobacter baumannii, já que era um mecanismo de resistência que ele não era muito bem, digamos assim, reportado, né, pelos laboratórios, né? Vocês notaram um aumento desse tipo de mecanismo enzimático? Bom, então, Lucas, excelente pergunta. Eu vou só responder a pergunta da Érica, que foi na comunidade, tá? Uhum. Então, a gente terminou agora um levantamento de Curitiba, tá? E a nossa taxa de SBL na comunidade é 20%, tá? Então, era 10% há 10 anos atrás, uhum. E hoje nós estamos com quase 20% de ISBL na comunidade de E. coli. Então, o futuro aí, ele é assustador. Tá? E em relação ao NDM, tá, Lucas, tem um trabalho agora que a Lavínia está terminando o doutorado dela, e exatamente ela está avaliando os casos de NDM no estado do Paraná, e foi muito interessante a sua colocação, porque ela fez um levantamento dos dados até 2019, antes da pandemia, a curva ela era crescente, tá? Ela tinha uma linearidade crescente. Depois disso, ela virou exponencial, tá? Então, de novo, né, a gente está vendo, né, e quando a gente tem os dados juntam, né, dos vários hospitais, realmente está explodindo, né, o número de casos de enterobactérias produtoras de metalo-beta-lactamase. E é curioso porque as nossas pseudomonas, elas estão ao contrário, né? Elas estão perdendo, a gente tinha muita SPM1, que era a principal, metalo-beta-lactamase, ela está diminuindo, né? Surgiram outras metalos, só que agora a maioria das pseudomonas são carbapenemase resistente, mas não produtoras de carbapenemase, são resistentes aos carbapenêmicos, mas não produtoras de carbapenemase. Então, é uma dinâmica muito curiosa que acontece, né? E no nosso estado está bem assim. A maioria das carba-R de pseudomonas não são produtoras de carbapenemase, mas entre as enterobactérias, realmente as NDMs têm aumentado de forma bem significativa. Demorou para isso acontecer, né? Uhum, sim. E vocês chegam a avaliar mais de um mecanismo de resistência nos isolados, mecanismo enzimático, por exemplo, presença de enzima KPC e NDM? Sim, sim. A gente pega poucos casos no hospital, né? Tem uma até que a gente sequenciou recentemente e realmente era KPC com NDM. Então, esses esquemas de combinação aí, plasmidiais de resistência, tá? Eles são verdadeiros. Então, isso às vezes confunde, né, o microbiologista no momento que ele faz o teste, porque daí ele não sabe nem o que reportar. Exatamente. Aí ele testa de novo, né? E aí, essa interação é muito importante com a equipe de epidemiologia do hospital, né, CCH, que é o termo que as pessoas usam geralmente, que esse passo a passo, ele tem que ir reportando para o grupo. Olha, está resistente ao carbapenêmico. Veja, fiz EDTA, deu positivo, mas o outro também deu positivo, tá? E eu fiz isso, não sei o que é, vou mandar para um laboratório de referência, né? Então, isso é importante, porque muitas vezes as pessoas... eu sou um defensor nato do laboratório de microbiologia, né?
Antigamente a gente ia no laboratório todo dia. Hoje, com o WhatsApp, a gente não precisa mais ir lá. E aí, o que deu nesse? O que deu naquele, né? Então, testa isso, testa aquilo, né? O WhatsApp mudou a nossa trajetória, a gente está mais sedentário agora. Mas essa questão, muitas vezes o médico, mas está demorando para sair o resultado, né? E isso às vezes acontece por falta de comunicação, né? E eu sempre falo assim para os médicos, não ligue para o laboratório, ligue para mim, né? Porque eu vou traduzir o que o microbiologista quer dizer para você. Porque às vezes, né? Ela fala, estou fazendo tal teste, né? Tá, mas o médico nem sabe o que é esse teste. Né? Então, e hoje em dia o conhecimento tem se tornado cada vez mais amplo, né? A gente tem adentrado na parte tanto dos testes fenotípicos quanto da parte molecular, está avançando muito, a gente avançando no sentido de cada vez estar mais presente no nosso dia a dia. E muitas vezes essa linguagem ela não é traduzida de uma forma correta. Então, precisa dessa interação. Então, eu acho que comunicação é o mais importante. Então, mecanismos combinados aí, sempre presentes. E sem falar de SBL com carbapenemase, sabe? Então, e sempre dá para dar uma olhada no antibiograma e dar, isso aqui tá com cara disso, com aquilo, sabe? Ainda o antibiograma não morreu. O pessoal quer tirar o antibiograma com inteligência artificial, mas não vai tirar, não. Sim, com certeza. E sempre tem um teste para confirmar, né? A gente sempre tem uma questão ou outra, mas também quando a gente consegue encontrar um médico que entende de microbiologia, para os microbiologistas também facilita bastante, né? Porque, claro que nem todos os médicos são infectologistas e não entendem as dificuldades, como você falou, o reisolamento que é necessário, uma confirmação, né? E a Beira-Leito, né, você que tem esse projeto já faz algum tempo de stewardship, você é muito evidente, queria que você contasse um pouco para a gente essa melhora do paciente quando você sabe antecipadamente, né, em 24 horas, ou seja, porque com mal de TOF, né, com o teste rápido, né, para detecção, você é evidente essa melhora do paciente, né, essa evolução do paciente quando você sabe o mecanismo de resistência? Então, que é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que são vários fatores, né? Seria muito interessante eu responder para você assim, nossa, com certeza, a gente dá o antibiótico certo, o paciente melhora, né, João? A vida não é assim, né? Não é tão simples, né? Bom, se fosse 0 ou 1, né? Não é que nem um artigo, assim, né? Mas, porque eu acho que um dos pontos, né? Eu vou começar lá do Diagnostic Stewardship. Um dos pontos a interpretação daquele resultado de cultura, se ele realmente é representativo daquele sítio de infecção. Né? Então, colhe um aspirado traqueal. Quem me diz que aquilo ali é uma pneumonia? Né? Claro que uma hemocultura positiva, eu acho que a probabilidade de ser contaminação diminui significativo. Né? A segunda que nós temos que avançar muito, né, e aí eu acho que a metagenômica vai entrar nesse sentido, é separar um pouquinho de colonização e avaliar a quantidade de bactérias. Tá? Então, é outro ponto que eu sempre vejo muito. Né? Então, esse é um dos primeiros passos. E, assim, quando você tem mais certeza de que aquela bactéria realmente ela é representativa daquele foco, tá? E eu acho que é um trabalho que a gente faz muito legal, né? O João também faz isso lá no Hospital Evangélico, no Hospital Cajuru, que é a correção da dose para o paciente, né? Você consegue ver essa melhora, sabe? A gente vê isso nitidamente, né? Então, poxa, tem um paciente que está com uma infecção estafilocócica, né? Um Staphylococcus aureus, e eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, né? Tem, às vezes, um MRSA, né? E você não tem evancocinemia, e aí a gente troca para sulfa, e você vê o paciente melhorar, não é verdade, João? E daí você fala assim, eu acho que essa vanco estava com baixo nível sérico, porque eu acho que eu atingi melhor uma concentração no meu pulmão com a sulfa do que quando eu estava usando simplesmente a vancomicina. Vou dar um exemplo hoje, né? O paciente estava com vanco, né? E o que aconteceu? Pneumonia piorando, necrotizante, estafilocócica clara, né? Então, provavelmente não estava chegando antibiótico suficiente naquele lugar. Então, a gente vê melhora quando a gente tem certeza da infecção,
quando a gente está dando o antibiótico correto e na dose correta para aquele sítio de infecção. Aí eu não tenho dúvida que a gente não vai ter falha. E controle de foco, né? Se você tem uma prótese que está lá e não foi tirada, um abscesso que não foi drenado, aí realmente é um termo que usam muito no hospital, né? O médico usa, o paciente está cozinhando, sabe? Você está fervendo, né? O paciente está fervendo de febre, de sepse, e não melhora, não esfria, né? Então, por isso que eles chamam o termo cozinhando, porque realmente o paciente não sai daquele estado. Não piora, porque o antibiótico está dando uma seguradinha, mas também não melhora porque não está sendo suficiente, né? Suficiente. Obrigada pela explicação. Lucas, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para finalizar, eu acredito. Vou fazer para o doutor João Paulo, né? Claro, o doutor Felipe também, se quiser interagir. O BRCast, ele veio, né, com um documento aí, determinando que os laboratórios clínicos adotassem esse documento brasileiro para a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, né? Desde 2018, essa portaria. Em relação ao teste de suscetibilidade de antimicrobianos para Acinetobacter baumannii, né, que também teve um aumento, né, como foi trazido aí na apresentação por vocês, né, o Acinetobacter baumannii multiresistente. É válido testar o antibiótico ampicilina subactam, uma vez que o BRCast ele não tem preconizado, por exemplo? Olha, eu acho que, Lucas, sempre quando a gente está falando em alternativas de tratamento, né, para o paciente, eu acho que sempre a gente vai ter que avaliar a farmacocinética, a farmacodinâmica, que é uma coisa que eu particularmente tenho um viés muito grande, né, acabo sendo apaixonado por isso daí. Então, se a gente, por exemplo, apesar de não ter alguns cutoffs de diversos antimicrobianos, né, inclusive, por exemplo, às vezes a gente está discutindo, inclusive, doxy, né, para cineto, que às vezes não tem um cutoff, às vezes, bem estabelecido, né, mas se eu vejo que o antimicrobiano está sensível no paciente, eu sei mais ou menos a MIC que está me saindo o teste, e eu consigo, com uma dose elevada, alcançar a minha farmacodinâmica, que o meu antimicrobiano se faz necessário para fazer o efeito, eu não vejo problema a gente ir para terapias alternativas, né, e até porque, por exemplo, uma das possibilidades que a gente estava falando, principalmente em falhas terapêuticas de acineto multiresistente, né, a gente acabou de avaliar o sinergismo, né, de, por exemplo, Subactam com gentamicina, Subactam com meropenem com gentamicina, justamente para Acinetobacter baumannii. Então, e um dos sinergismos possíveis, dois dos sinergismos possíveis foi justamente, né, gentamicina com Subactam e meropenem com Subactam também, além de meropenem com gentamicina. Então, eu não vejo problema de a gente lançar a mão de terapias alternativas assim, dessa maneira, se você trabalhar em cima do perfil cinético para aquele paciente e garantir a dinâmica do antimicrobiano que ele precisa exercer, né? Eu acho que isso sempre é importante. Não sei qual a opinião do professor Felipe sobre isso daí. A minha opinião é assim, né? Como a gente está falando de opinião, quando você não gosta ou não concorda com a opinião, você procura alguém que tenha a mesma opinião que a sua, né? Então, aí eu falo, eu prefiro o CLSI nessa hora, porque o Ampicillobactam está na classe A. Classe A é aquela classe que tem que ser obrigatoriamente ser reportada no antibiograma. Então, assim, quando você não gosta... são coisas assim, né? Por exemplo, doxiciclina para Acinetobacter, né? No CLSI tem valor de corte, né? No EUCAST, no caso BRCast, lá diz que tem resistência intrínseca, né? Mas a gente tem mais aí de 100 acinetobacteres, vamos usar no plural, né? Tratados com doxiciclina com eficácia, né? O próprio Ampicillobactam tem uma história na literatura da sua utilização, desde que há mais de 20 anos, quando a incidência começou a aparecer, de resposta clínica semelhante à de colistina, né? Então, eu acho que assim, se a regra do jogo é a questão dos valores de corte não serem reportados, ok, mas aí nós temos que entrar no Diagnostic Stewardship. Se a resistência que a gente está vendo nos nossos antibiogramas cumulativos é muito alta, né, eu concordo, não há motivo para a gente reportar, né? Eu vou dar um grande exemplo, né? Nós temos 2 hospitais aqui em Curitiba, né, que eu e o João trabalhamos. A doxiciclina é um terror, quase não funciona, e no outro funciona muito bem. Você veja, são 2 hospitais na mesma cidade, com perfis completamente diferentes,
de Acinetobacter, e detalhes, eles são geneticamente muito parecidos, tá? Mais de 70% de similaridade genética, mas são fenotipicamente diferentes, tá? E isso me vem ao caso onde num eu vou reportar, no outro eu não vou reportar. E aí o que o laboratório pode fazer nesse momento, né, em que o Antimicrobial Stewardship Team trabalha com o diagnostic, né, é colocar, olha, vou reportar o do BRCAST, tá? Mas você pode pôr uma nota ali embaixo, né, um asterisco, né, quando testado por esses valores de cortes, ou você solta uma MIC, não fala que é sensível e resistente porque não tem valor de corte. Né? Então, esse aqui, vamos dizer assim, é o jogo que você pode fazer. Né? Então, você coloca lá, Ampsulbactam, MIC igual a 16. Não há valores de cortes, né, conforme o BRCAST. Só que eu vou olhar esse antibiograma e vou olhar 16, tá intermediário. Poxa, 8 é sensível, eu vou poder utilizar, né? Eu vou otimizar a droga por PKPD. Inclusive, né, o BRCAST, o CAST, ele coloca isso, a gente pode otimizar os tratamentos conforme a MIC. Né? Eu vou tratar uma bactéria que não tem cutoffs, então eu não posso usar nenhum antibiótico, né? Você pode, mas aí você vai usar o conceito que o João colocou de PKPD, tá? Então, acho que assim, reportar, vamos seguir a regra do jogo, tá bom? Mas a gente tem que ser flexível nessa hora, porque nós estamos tratando um paciente e nós temos que usar os antibióticos de uma forma racional. As regras, né, de reportes dos antibiogramas são esses, mas a gente precisa ter flexibilidade para poder utilizar o melhor antibiótico para o nosso paciente. Entre uma polimixina e uma ampicilina sulbactam, onde o sulbactam é uma droga que vai induzir menos resistência, né, induzir menos resistência não, mas vai ter uma melhor característica cinética do que uma polimixina, eu me sinto mais seguro em usar, né, o sulbactam do que usar uma polimixina, onde a gente não dosa, farmacocinética pode não ser adequada, droga nefro e neurotóxica. Então, né, Eric e Lucas, são conceitos assim que, na hora que você está diante do paciente, a gente tem que repensar lá no diagnóstico. Mas eu acho que tudo isso deve ser combinado, sabe? Se o laboratório e o hospital tem essa conversa, né, eu acho que vale a pena muito isso, né? Então, quando a gente testa a doxiciclina e o laboratório não reporta, né, vem lá como, né, uma informação adicional que é sensível e uma observação sem o SIR, né? No caso nosso agora é só sem o SR, né? E aí você interpreta aquilo conforme os critérios dos artigos e conforme cinéticos, tá? Mas eu não entro muito nessa briga não, do CLSC com o BRK. Respeito os dois, tá? Certo, doutor Felipe. Eu acredito que a gente já pode dar por encerrada o nosso webinar, a não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa. De qualquer forma, eu acho muito interessante essa questão, né, que vocês trouxeram, né? A gente vê que cada vez mais a interface entre o laboratório de microbiologia clínica e a equipe de SCIH, né, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, é de extrema importância aí para o atendimento ao paciente mesmo, né? Assim, essa interface com o infectologista, né? Entre a microbiologia é muito importante. Lucas, posso fazer só uma rápida discussão com o Felipe? Eu ia perguntar só uma coisa. Claro, imagina, fiquem à vontade. Eu queria só saber o ponto de vista teu, Felipe, das pesquisas de custo-efetividade no nosso cenário brasileiro. Porque o pessoal fica falando, por exemplo, sequenciamento de nova geração, né, que você colocou assim, então NHS, ou quem sabe um film array, ou aí talvez para um pouco mais barato, mais acessível, um NG-test, ou meio cromogênico. Como aplicar, ou talvez como convencer, né, essa é a grande pergunta, como a gente aplica numa conversa, no argumento da realidade brasileira, para a gente ter uma aplicabilidade clínica um pouco mais ampla desses testes nos hospitais, principalmente públicos. Os hospitais de convênio particulares acabam tendo uma maior flexibilidade e saúde financeira, né? Mas quando a gente trabalha principalmente em hospital público e filantrópico, que aí eu acho que é uma coisa mais complexa ainda, como você enxerga em que momento que nós estamos em estudos de custo-efetividade na infectologia no Brasil? Então, análise de custo-minimização, né, benefício sempre tem, né, então, eu acho que a gente precisa ver a questão de custo-minimização. E como é que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Primeiro,
é igual sensibilidade e especificidade, tem que ver o tamanho da sua amostra, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você vendo o perfil de resistência do seu hospital. Porque se o teu hospital, vamos imaginar que é um hospital que quase não tem bactéria multiresistente, tá? A probabilidade de você precisar de testes de bactérias multiresistentes é pequeno, porque a chance de você precisar escalonar é muito pequena, tá? Agora, panorama de hospitais que tem muitas bactérias multiresistentes, tá? Os testes de detecção rápida de bactérias multiresistentes ajudam a você poupar os antibióticos mais caros, de amplo espectro, e aí você precisa, se você tem os teus dados epidemiológicos, você consegue fazer uma análise. Isso dá trabalho? Dá trabalho. É sentar, ficar ali umas 4, 8, talvez 30 horas, analisando tabela e verificando, sem precisar saber o que é usado de antibiótico, mas quais seriam os antibióticos adequados. E aí você consegue pegar lá com a farmácia quanto que você está gastando de antibiótico. E aí você consegue verificar que eu poderia economizar X. E se eu vou gastar Y, porque eu tenho esse percentual de bactérias que eu vou testar, né? Eu posso chegar a uma conta e mostrar para a administração, olha, se nós implementarmos essa metodologia, nós vamos reduzir em X. Essa é a conta difícil, mas muitas vezes, dependendo do custo do teste, você não precisa nem fazer essa conta, né? Você sabe imediatamente que aquilo ali vai ser custo efetivo, porque se eu poupar um antibiótico de R$200 por dia, nossa, eu vou economizar muito. Agora, você imagine, se eu tenho a possibilidade de usar um antibiótico que custa R$1.000 por dia, eu não tenho dúvida que qualquer teste, né, de última geração de detecção rápida vai ser válido, até mesmo o sequenciamento de última geração. O teste todo, a placa, custa R$50.000. Só que se eu fizer rodar os 96, sai R$500 cada teste. R$500, se eu for poupar um antibiótico desse, é muito barato, né? Então, o Next Generation, ele vai vir em breve, né, com toda a força. E aí nós vamos precisar de profissionais que entendam de microbiologia, de sequenciamento, de tudo isso, de RNA e DNA humano, né, para poder fazer a interpretação desses resultados. Aí eu quero ver. Aí vai ser o super antimicrobial stewardship, viu? Vai mesmo, doutor. Obrigada, parabéns pelo trabalho, né, pelo excelente trabalho que você desenvolve nesse tempo. Como eu disse no início, eu sou uma grande fã do seu trabalho. Eu acho que esse é o futuro que a gente tem que disseminar pelo Brasil, né, que eu acredito que muitos lugares não conheçam, não trabalhem com stewardship, e agradecer a presença de vocês, né, em nome da Labor Clean. Obrigada pela excelente aula. Doutor Obrigado, a gente que agradece a oportunidade de fazer esse trabalho junto com vocês, né, e a nossa missão, né, minha e do Dr. João, estou falando por ele já, é de disseminar o conhecimento. Eu acho que esse é um papel fundamental para nós que trabalhamos em hospital universitário, é a gente poder levar a informação à frente, levar a nossa experiência, né, que isso também é um diferencial, né, e que as pessoas possam fazer o melhor pelos pacientes, né, e quanto mais a gente puder implementar a tecnologia, ela está aí para isso, né, para ajudar. Em nenhum momento a gente vê a tecnologia como um empecilho, né. Com certeza. Gostaria de agradecer também, faço das palavras da Érica as minhas, agradeço pelo aceite do convite, doutor Felipe e doutor João, a gente nos coloca à disposição também de vocês, para o que vocês precisarem, e também tive já o prazer de trabalhar com o doutor Felipe Tuon, né, na Serraça KPC, inclusive, essa foi uma história que marcou na minha carreira, mas obrigado pelo aceite do convite mais uma vez. Tá certo. Uma boa tarde a todos, então. Boa tarde, tchau. Um abraço. Obrigado.